A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, que bom encontrar você aqui no canal Palavra de Sabedoria. E esse encontro agora está mais frequente. Nós estamos tendo a oportunidade de nos ver durante a semana, às quartas e aos sábados, com aquelas reflexões mais longas. E durante o restante da semana, nos diversos dias, nós temos pequenos posts que o YouTube chama de shorts, onde em menos de mais de 1 minuto a gente reflete um trecho da Escritura, bem rápido, para podermos aprender mais, aprofundar mais, isso acompanhado com imagens, trilha musical, ilustrações, muito legal. Eu espero que você esteja gostando e dê retorno para a gente. Além disso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, ative as notificações. Não deixe de comentar aquilo que você acha que é relevante. E além disso, compartilhe muito com todos os seus amigos, com todas as pessoas que você estima. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Você pode pegar aí na sua Bíblia o capítulo 12, versículos de 38 a 45. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 45, está escrito assim: Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um sinal. Respondeu-lhe Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de repouso que não acha. Diz então ele: voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, entram nessa casa e se estabelecem ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Essas são para nós, mais uma vez, palavras da salvação. Que ver os escribas e os fariseus pedirem para que Jesus fizesse um milagre parece até hilárico. Se imaginamos que, ao ver o milagre de Jesus, alguma coisa mudaria na forma desses homens de pensar ou na sua conduta, esse pedido até faria algum sentido e se justificaria. Mas nós sabemos que não é assim que acontece. Na verdade, os milagres de Jesus eram uma pedra no sapato daqueles homens, porque, embora fossem impermeáveis ao Espírito Santo e nem com milagres acreditavam no Senhor, o povo que estava ali ao redor de Jesus não era assim. Aliás, eles ficavam extremamente fascinados pela divina graça que emanava de Jesus, de seus ensinamentos, sua sabedoria, suas palavras e dessas obras prodigiosas que Jesus realizava. Jesus chama os escribas e os fariseus de geração adúltera e não sem motivo, porque eles abandonaram o Senhor ao longo do tempo. Eles foram se afastando e certamente não seriam demovidos da sua dureza de coração, nem mesmo com os milagres mais prodigiosos que Jesus fizesse. Mas o sinal de Jonas a que Jesus se refere aí
era uma prefiguração do tempo que ele iria permanecer no sepulcro, como aconteceu com Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E Jesus queria justamente mostrar a grandiosidade do milagre que é a ressurreição. Veja, se os ninivitas fizeram penitência diante da pregação de Jonas, muito mais portentoso era esse sinal de ressurreição de Jesus dentre os mortos. E os homens daquela época, e até de outras épocas também, nem mesmo com sinal de ressurreição, mudam suas atitudes, permanecem penitentes e com o coração duro, não mudam sua conduta, não se convertem de seus maus caminhos. Agora vamos falar da Rainha do Sul. Essa mulher era uma pagã, uma etíope, que deixou seu país e foi viajar uma longa distância até Israel para ouvir e conhecer a sabedoria de Salomão. E aí está, essa mulher também representava um exemplo para todos os impenitentes, de todos os tempos, aliás, que se recusam até hoje a ouvir as palavras de Jesus, cuja sabedoria, imagine, é muito superior à sabedoria de Salomão. E assim tem sido, meu irmão, minha irmã, ao longo de toda a história. As gerações vêm se sucedendo, mas os corações continuam endurecidos, eles permanecem assim. Os descrentes continuam ansiando e pedindo sinais, como se não bastassem aqueles sinais que já foram feitos por Jesus e principalmente a sua morte e ressurreição. E mesmo que Jesus fizesse outros sinais e milagres ainda mais prodigiosos, certamente eles não iriam mudar a sua rebeldia, a sua prepotência, a sua soberba. Como dizia o célebre santo e doutor da Igreja Católica, Santo Inácio de Loyola: para os que creem, nenhuma explicação é necessária, mas para aqueles que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Para finalizar, eu chamo a sua atenção para uma frase profética de Jesus que passa despercebido para muita gente, para muitos de nós. Jesus diz: quando o espírito imundo sai do homem, ei-lo errante por lugares áridos. Esse espírito é expulso e vai para lugares áridos à procura de repouso e não encontra. Diz ele então: eu vou voltar para aquele homem, para a casa de onde saí. E voltando, encontra naturalmente vazia, limpa, toda enfeitada, e pior ainda a situação daquele homem, porque encontrando assim toda bonita, ele busca outros 7 espíritos e volta para aquela morada, tornando o estado daquele homem pior do que o estado anterior dele. Tal será a sorte dessa geração perversa, é a afirmação do Senhor. Então vamos entender que Jesus, na verdade, estava profetizando que o estado espiritual dessa geração dos incrédulos, mencionada na reflexão de hoje, iria deteriorar-se século após século, numa dinâmica semelhante a essa do espírito imundo que sai de um homem e depois retorna com outros 7 piores, se estabelecendo na antiga casa, enfeitada, limpa e toda vazia. E o estado desse homem fica pior do que o anterior, mas não só desse homem. Jesus estava dizendo que das sucessivas gerações dos incrédulos iria se tornar cada vez mais decadente, cada vez mais degenerada, por causa de sua dureza de coração. E não seria esta a situação de nossa sociedade moderna após séculos de negação e de revolta contra Deus? Vamos fazer agora a nossa oração. Senhor Jesus, essa mensagem de hoje é muito séria e nos faz refletir com responsabilidade sobre o nosso estado de vida e da sociedade que nos cerca. Muitos de nós, Senhor, precisamos de milagres para convencer-nos e converter-nos. E outros muitos, nem mesmo com milagres, irão se converter e mudar de vida para viver de acordo com as vossas palavras e os vossos ensinamentos. Ao nosso redor estão, ao mesmo tempo, pessoas simples, humildes e devotas,
que, como os ninivitas, a rainha do sul e os reis magos do oriente também, não poupam esforços para viver na vossa presença e servi-lo com dedicação e amor. Concede-nos também, Jesus, o dom da fé, a disposição para a conversão e para a piedade, a fim de que sejamos contados entre aqueles que reverenciam o vosso nome e são dignos da vossa graça e salvação. Preserva-nos, Senhor, para que não estejamos entre a geração dos recalcitrantes e rebeldes, cuja arrogância e prepotência serve aos propósitos do maligno e leva o mundo à condenação. Acolhe-nos, Senhor, com a vossa bondade e misericórdia e preserva-nos de todo o perigo e de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal.